A história de vida de hoje, queridos ouvintes, convida vocês a mergulharem numa narrativa fascinante e cheia de emoção chamada Minha Cunhada. Capítulo 2. Num pequeno apartamento nos arredores de Liverpool, na Inglaterra, onde as estradas serpenteiam entre pinheiros verdejantes e o sussurro do vento se mistura ao perfume intenso das margaridas selvagens. Bernardo, sentado em silêncio numa poltrona, encara com olhos vazios a tela apagada do celular. Sob a luz suave da lâmpada, as linhas duras de seu rosto parecem narrar uma história de noites insones e escolhas erradas. Lá fora, o luar de agosto infiltra-se pela janela, iluminando o rosto de um homem de 30 anos, de aparência forte, mas exausta. Os traços que outrora eram elogiados por amigos como marcantes e atraentes, agora estão envoltos numa névoa de remorso e inquietação. No coração de Bernardo, uma tempestade de emoções gira furiosamente: culpa, amor e desespero. Bernardo vive preso num redemoinho de relações complexas, onde é, ao mesmo tempo, traidor e sofredor, incapaz de decidir como enfrentar as duas mulheres mais importantes de sua vida. A história de Bernardo começa no início do ano, num dia frio de janeiro, quando o ar das terras altas ainda carregava a umidade da neblina. Ele acabara de se mudar para uma nova empresa, uma pequena firma de exportação de pimentas, situada numa zona industrial moderna, mas acolhedora, nos arredores de Liverpool. A área, com suas fábricas impecáveis e o aroma picante das pimentas pairando no ar, parecia pulsar com uma nova energia, como se contasse a história de pessoas dedicadas que levavam os produtos locais ao mundo. Lá, ele conheceu Larissa, uma mulher com mais de 40 anos, mas cheia de energia e charme. Larissa tinha cabelos castanhos brilhantes, olhos perspicazes que pareciam falar e um sorriso que fazia qualquer um se sentir acolhido. Esse sorriso, como o sol atravessando a neblina de Liverpool, dissolvia distâncias e fazia o coração de qualquer pessoa bater num ritmo diferente. Ela era gerente de vendas, sempre apaixonada pelo trabalho, desde orientar novos funcionários como Bernardo, até organizar reuniões da empresa repletas de risadas. Os colegas admiravam Larissa não só por sua generosidade, mas também pela maneira como ela criava uma sensação de proximidade, como uma irmã mais velha. Bernardo, naturalmente reservado e calado, sentia-se deslocado no novo ambiente. Durante o intervalo do almoço, ele se sentava sozinho, observando em silêncio os colegas conversarem enquanto tomavam chá de alcachofra quente. Sua mente vagava por pensamentos incertos, sobre sonhos não realizados e um futuro que ele ainda não ousava imaginar com clareza. Mas Larissa logo percebeu sua solidão. Numa tarde, enquanto a empresa se agitava preparando uma festa para celebrar um grande contrato de exportação, Larissa se aproximou de Bernardo com um sorriso radiante como o sol da primavera. "Você não vai ficar aí sentado a tarde toda, vai?" perguntou ela, num tom brincalhão, mas cheio de calor. Bernardo deu um sorriso tímido, sem saber como responder. Larissa não lhe deu chance de recusar, puxando-o para a área da festa, ao som de música vibrante e aplausos dos colegas. Naquela noite, Bernardo sentiu pela primeira vez uma confiança que nunca conhecera. Larissa o guiava por passos de dança desajeitados, rindo alto toda vez que ele errava o ritmo. "Você dança mal pra caramba! Mas tudo bem, o importante é se divertir", disse ela com os olhos brilhando. O riso de Larissa ecoava como uma melodia, misturando-se às luzes vibrantes da festa, fazendo Bernardo sentir que vivia um momento quase irreal. Ele não sabia que aquele instante plantara uma pequena semente em seu coração. Uma sensação vaga, indefinida, mas forte o suficiente para acelerar seu pulso toda vez que Larissa estava por perto. Naquela noite, Bernardo ofereceu-se para levar Larissa para casa. Ela aceitou. No caminho, conversaram como velhos amigos. Larissa perguntou sobre sua família, sua vida, e ao saber que ele não tinha namorada, deu uma gargalhada. "Minha irmã, Mariana, tem 25 anos, é linda, parece comigo quando jovem. Que tal eu apresentá-la a você?"
Bernardo achou que era brincadeira, mas a sinceridade nos olhos dela o impediu de recusar. Bem, se você acha que é uma boa ideia, eu topo, respondeu, meio brincando, meio sério. Larissa assentiu, com o rosto iluminado como se tivesse tido uma ideia brilhante. Sob a luz fraca dos postes de Liverpool, o sorriso de Larissa gravou-se na memória de Bernardo, uma imagem que ele nunca gotta forget. Naquele fim de semana, Bernardo visitou a casa de Larissa. A casa ficava num bairro tranquilo, decorada com hortênsias e um pequeno banco de madeira. Cada flor no jardim parecia contar uma história sobre os dias de solidão de Larissa, preocupada com a irmã, sobre os sorrisos e lágrimas que aquele jardim testemunhara. Quando Mariana, a irmã de Larissa, apareceu, Bernardo ficou atônito. Mariana era incrivelmente parecida com a irmã, o mesmo cabelo castanho comprido, os mesmos olhos brilhantes, o mesmo sorriso acolhedor. Mas, se Larissa exibia a beleza madura de uma mulher experiente, Mariana emanava uma juventude simples e vibrante. Mariana cumprimentou Bernardo com uma voz suave, e ele imediatamente se sentiu à vontade. Larissa, como uma irmã dedicada, facilitou a conversa entre os dois. Em pouco tempo, Bernardo e Mariana tornaram-se próximos. O romance deles floresceu rapidamente, como uma brisa primaveril soprando pelas terras altas. Eles saíam juntos, passeavam entre os pinheiros, tomavam café em pequenos cafés e compartilhavam sonhos sobre o futuro. Mariana era uma jovem inteligente, independente, mas profundamente afetuosa. Ela contava a Bernardo sobre sua infância, sobre a irmã forte que cuidara dela sozinha após a morte dos pais. As histórias de Mariana, contadas sob a luz amarelada de um café à beira do lago, faziam Bernardo sentir a força de Larissa em cada palavra, como se ela estivesse presente em todas as memórias da irmã. Bernardo passou a admirar Larissa ainda mais, mas ao mesmo tempo sentia por ela uma emoção estranha, uma mistura de admiração e algo mais profundo que ele não ousava nomear. Em maio, Bernardo e Mariana se casaram numa cerimônia simples, mas calorosa, cercada por margaridas selvagens. Larissa era a mais feliz, orgulhosamente contando a todos que encontrara um cunhado maravilhoso. De colega e irmã mais velha, Larissa tornou-se a cunhada de Bernardo. Mas essa mudança não os afastou. Pelo contrário, por trabalharem na mesma empresa, Bernardo e Larissa continuavam a se ver frequentemente. Mariana, que adorava a irmã, frequentemente convidava Larissa para jantar em casa, às vezes passando a noite. Nessas noites, com os três reunidos ao redor da mesa, Bernardo sentia-se feliz, mas também começava a perceber uma inquietação vaga no coração. Os jantares, com o aroma do prato picante de pimenta, preparado por Larissa, e as risadas de Mariana, pareciam uma pintura perfeita de família. Mas, no fundo, havia uma pequena rachadura que só Bernardo notava. Quando Mariana ficou grávida, a vida de Bernardo e dela mudou. Mariana tornou-se mais sensível, frequentemente cansada, e a intimidade entre eles praticamente cessou. Bernardo tentava cuidar da esposa, mas sentia-se cada vez mais sozinho. Nas longas noites, enquanto Mariana dormia ao seu lado, Bernardo olhava pela janela, ouvindo o vento soprar pelos pinheiros e se perguntando se sua felicidade estava escapando. Enquanto isso, Larissa continuava presente em sua vida como amiga, irmã, mas também como uma mulher irresistivelmente atraente. Os olhares furtivos, os toques acidentais quando Larissa lhe entregava uma xícara de chá, ou o jeito que ela ria de suas piadas. Tudo isso fazia o coração de Bernardo acelerar. Numa noite de julho, com Mariana dormindo profundamente, Larissa ligou para Bernardo. Sua voz tremia ligeiramente, dizendo que o gerador de casa havia quebrado e ela não sabia o que fazer. Bernardo, você pode vir me ajudar? Meu marido está viajando, não sei a quem chamar. Sem pensar muito, Bernardo vestiu um casaco, trancou a porta e correu de carro até a casa da cunhada. Naquela noite, o luar difuso cobria a estrada montanhosa.
Larissa abriu a porta, usando um vestido de seda azul escuro, os olhos brilhando como se guardassem um segredo. A casa estava escura, iluminada apenas pela luz fraca de uma vela sobre a mesa. A chama vacilante parecia contar uma história proibida, um segredo que ambos conheciam, mas ninguém ousava mencionar. Bernardo examinou o gerador, mas, enquanto mexia no aparelho, Larissa se aproximou por trás e o abraçou. Ele ouviu seu choro suave. Não sei por que, Bernardo, só me sinto tão sozinha, disse ela, a voz embargada, como se estivesse descarregando todo o peso de sua vida. Bernardo ficou paralisado, o coração disparado. Ele queria afastá-la, dizer que aquilo era errado, mas o calor do abraço de Larissa, sua respiração em seu ombro e a solidão compartilhada entre eles o fizeram perder o controle. Larissa ergueu o rosto, os olhos brilhando à luz da vela, cheios de dor e desejo. Ela colocou a mão no peito dele, os dedos trêmulos tocando a camisa fina. Bernardo, só por esta noite, só me abrace. Sua voz era um sussurro, um pedido desesperado. Bernardo sentiu o calor do corpo de Larissa, o leve perfume dela misturando-se ao ar fresco de Liverpool. Ele sabia que deveria parar, mas o olhar de Larissa era como uma onda que o arrastava para um lugar irresistível. Eles caíram juntos diante do sofá. A luz fraca da vela iluminava os contornos de seus corpos entrelaçados na escuridão. Os lábios de Larissa encontraram os dele, ardentes e intensos, como se ela estivesse despejando toda a sua dor naquele beijo. As mãos de Bernardo, quase inconscientes, seguiram as curvas do vestido de seda, sentindo a suavidade da pele dela sob o tecido fino. Quando o vestido subiu até a cintura, revelou a ausência de lingerie, e a mão de Bernardo instintivamente deu um tapa leve. Enquanto isso, Larissa, sem hesitar, explorou a região abaixo dele com toques selvagens e indizíveis. Cada toque era como uma chama que consumia a razão de Bernardo, fazendo-o esquecer Mariana, esquecer suas responsabilidades, deixando apenas o desejo primal. Incapaz de resistir à intensidade das mãos de Larissa, Bernardo a virou, colocando-a sob si no sofá. Seus corpos se pressionaram com força, suas respirações ofegantes misturando-se ao som do vento lá fora, criando uma melodia proibida, cheia de culpa e paixão. Naquele momento, o tempo parecia parado, e a sala escura abrigava apenas duas almas perdidas num turbilhão de emoções e desejo. Bernardo, por vezes, se inclinava para saborear e mordiscar seu corpo, tomado por um prazer febril. Quando a vela finalmente se apagou, a fria realidade voltou. Bernardo se sentou, a respiração ainda pesada, os olhos carregados de culpa. Larissa desviou o olhar, puxando o vestido de seda para cobrir o corpo. A voz trêmula. Não diga nada, Bernardo. Me desculpe. Naquela noite, sob o luar, eles cruzaram a linha da moralidade, deixando em ambos uma ferida incurável. Na manhã seguinte, Larissa foi à casa de Mariana como se nada tivesse acontecido. Ela sorria e conversava animadamente, cuidando da irmã com devoção. Mas, quando seus olhos encontravam os de Bernardo, ambos desviavam o olhar rapidamente. Bernardo sentia como se uma faca afiada perfurasse seu coração. Ele sabia que o que fizeram era errado, pecaminoso, mas não podia negar que estava preso a Larissa, não apenas pelo desejo, mas por um sentimento profundo que ele não conseguia explicar. Os encontros seguintes entre Bernardo e Larissa tornaram-se uma série de momentos proibidos. Eles se encontravam em cafés escondidos de Liverpool, em pousadas discretas nas colinas onde ninguém os conhecia. Cada momento juntos era uma imersão na paixão avassaladora. Eles até fingiram uma viagem de negócios à Tailândia como um casal apaixonado. Larissa o levou a uma ilha remota, reservada para casais que pagavam caro pela experiência. Durante 2 noites, foram como feras selvagens, consumidos por um fogo ardente de desejo. Cada onda que batia na praia
era um eco da intensidade com que Bernardo se entregava à cunhada. Mas, ao voltar à realidade, a culpa o atormentava. Ao olhar para Mariana, sua esposa, que carregava seu filho, Bernardo se sentia um traidor indigno. Mas, quando pensava em Larissa, não conseguia imaginar uma vida sem ela. Larissa não era apenas sua cunhada, era a pessoa que o entendia, que compartilhava suas dores mais profundas, aquelas que ele nunca revelara-se a ninguém. Esses encontros secretos, embora breves, eram como uma droga que o deixava ao mesmo tempo extasiado e atormentado, como um viciado incapaz de escapar. Agosto chegou, e a pressão dentro de Bernardo tornou-se insuportável. Ele não conseguia mais viver com o segredo, mas também não tinha coragem de enfrentar a verdade. Numa noite, enquanto Mariana dormia, Bernardo pegou o telefone e ligou para um jornalista cujo número encontrou por acaso na internet. Ele não sabia por que escolheu um estranho para desabafar, mas sentia que enlouqueceria se não falasse. Com a voz trêmula, ele contou toda a história. Sobre Larissa, sobre Mariana, sobre as noites sob o luar e sobre a dor que despedaçava seu coração. Motngai, Lanbat, Ngobiom, Wonglolang Chuchi, Kuyejin, Jen, Nhachi, Vaingai, Jeshamsok. Nam, Vonja Kenvoi, Viek, Lan Luong Koeman, Kam Tailo Lang Hong Kong Nien Hom, porque Jiu Naisho An, Toigen Jesu Inghi, Tuinien, Ki Hong Kang Kang Mon, Olain Hachilau Hon, Nambat Jau Kam Teibat An, Ansorang Neu Hong Ogan Lan Kualau, Kosenan Radieu Ki Jobat Tung. Ele decidiu ir à casa da cunhada para buscar Mariana. Mas aquela viagem levou a um evento inesperado. No caminho, ele dirigia pelas estradas sinuosas das colinas sob a densa neblina de Liverpool. A mente de Bernardo estava em turbilhão, dividida entre a culpa e o medo de que seu segredo fosse revelado. As estradas tortuosas, com as sombras dos pinheiros projetadas contra a névoa branca, refletiam o caos em seu coração. Ele dirigia mais rápido que o normal, tentando afastar os pensamentos que o sufocavam. Mas essa distração levou à tragédia. Numa curva fechada, os faróis de um caminhão surgiram de repente na neblina. Bernardo se assustou, tentou desviar, mas era tarde demais. O som horrível da colisão rasgou a noite silenciosa. O carro de Bernardo capotou morro abaixo, rolando várias vezes antes de parar entre os arbustos à beira da estrada. A neblina continuou a cobrir tudo, como um véu escondendo a dor que acabara de acontecer. Bernardo ficou imóvel entre os destroços, a respiração enfraquecendo. O luar lá no alto parecia observar em silêncio seus momentos finais. Nos instantes nebulosos antes de perder a consciência, as imagens de Mariana e Larissa surgiram em sua mente. As duas mulheres que ele amava, mas que também ferira profundamente. A notícia do acidente chegou rapidamente a Mariana e Larissa. Mariana, que estava na casa de Larissa, exausta pela gravidez, quase desmaiou ao ouvir a notícia. Ela abraçou a barriga, as lágrimas escorrendo, incapaz de acreditar que o marido que amava a deixara para sempre. Larissa, embora tentasse manter a calma para consolar a irmã, sentia o coração despedaçado. Ela se sentava em silêncio ao lado de Mariana, mas por dentro enfrentava uma tempestade de dor e culpa. Ela se perguntava se os momentos proibidos com Bernardo haviam levado a esse desfecho, se o destino os estava punindo por cruzarem uma linha que não deveria ser cruzada. Nos dias seguintes, o pequeno apartamento de Mariana tornou-se um refúgio de sofrimento. Mariana, com a barriga cada vez maior, sentava-se à janela, olhando para os pinheiros e chorando. Ela abraçava uma camisa de Bernardo, ainda impregnada com seu perfume familiar, como se tentasse segurar o último vestígio de seu calor. As memórias das noites juntos, das vezes em que ele segurava sua mão sob a luz amarelada do café, agora eram como facadas em seu coração. Mariana não sabia do segredo entre Bernardo e sua irmã, mas a perda fizera seu mundo desmoronar. Ela se perguntava se havia feito algo errado, se seu amor não fora suficiente para manter Bernardo ao seu lado.
Larissa, embora tentasse estar presente para cuidar de Mariana, não conseguia escapar de sua própria dor. Todas as noites, quando Mariana dormia, Larissa sentava-se sozinha em sua casa, olhando o luar pela janela. O mesmo luar que testemunhara os momentos pecaminosos entre ela e Bernardo. Larissa, por sua vez, decidiu se afastar de Liverpool por um tempo. Ela pediu demissão da empresa e mudou-se para uma pequena vila nos arredores, onde ninguém conhecia seu passado. Lá, vivia em silêncio, cuidando de um pequeno jardim de hortênsias. As flores que testemunharam seu primeiro encontro com Bernardo. Cada vez que olhava para aquelas flores, Larissa se lembrava dele, dos momentos que compartilharam e dos erros que não podia consertar. Ela escrevia em um diário, enviando pedidos de desculpas tardios a Bernardo, esperando que, em algum lugar, ele pudesse perdoá-la. Mariana encontrou consolo ao se preparar para a chegada do filho, a quem deu o nome de Bernardo, como uma forma de manter o pai da criança vivo em sua vida. Ela contava ao filho histórias sobre o pai que ele nunca conheceria, sobre um homem amoroso que partiu cedo demais. O tempo passou, e Mariana e Larissa mantiveram contato, mas havia uma distância invisível entre elas. Mariana nunca soube da verdade sobre a relação entre Bernardo e sua irmã. Larissa, embora desejasse confessar, escolheu o silêncio para proteger a irmã. Elas seguiram em frente, cada uma carregando uma saudade inconsolável, como as brisas de Liverpool soprando pelos pinheiros, levando para sempre o aroma das memórias e da perda. Aqui termina a nossa história. Junte-se à conversa nos comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de apaixonados por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas histórias. O que você faria se fosse o protagonista? Acha que o amor e a paixão justificam tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com amigos que estão prontos para mergulhar no mundo fascinante, romântico e cheio de segredos das paixões proibidas. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesta jornada de histórias reais, cheias de paixão e drama. Esperamos vê-lo nas próximas histórias.